Estamos na página ainda de número 18, falando um pouco sobre a constituição da família e lembrando que a nossa matéria é maneiras e costumes. Dando continuidade ao que deixamos as impressões na nossa última aula, ao nosso recente vídeo, ao criar o homem e a mulher, Deus designou que eles deveriam crescer e multiplicar, crescer em número, evidentemente. E nessa designação surgiram os primeiros filhos de Adão e Eva. Filhos que tiveram, que não foram nominados. Temos os filhos nominados de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Agora, evidentemente que a Bíblia não se ocupou em nominar todos os filhos que Adão e Eva deixaram ou tiveram. E, é claro, seria até infantil da nossa parte não imaginar que o casal teve dezenas de filhos, centenas de filhos, dentro do Jardim do Éden, fora do Jardim do Éden. E a gente observa aí que uma das penalidades, digamos assim, por consequência do pecado, a que caiu sobre a mulher, sobre a varoa, sobre Eva, é que Deus multiplicaria, aumentaria suas dores de parto. Então, a gente entende que antes ela tinha dores de parto e essas dores foram aumentadas. Então, é muito prático imaginarmos dessa forma. Então, nesse primeiro formato da família, Deus trouxe alguns princípios que se tornaram base para a constituição da família. E eles podem ser identificados no texto de Gênesis 2 e 24. Princípios que Deus deixou para a família. Um dos princípios, olha só, heterossexualidade, monogamia e unidade do casal. Assim sendo, vemos que o casal foi abençoado por Deus com muitos filhos e filhas. Então, o primeiro princípio da família, a família foi heterossexual. O segundo princípio, a família foi monogâmica e teve unidade do casal. Ou seja, a família só surge por causa da heterossexualidade do casal. A família só surge por causa da monogamia do casal. E a família surge por causa da unidade do casal. O casal, além de ser um casal heterossexual, um casal monogâmico, ele foi um casal também monossomático. É exatamente aquilo que Adão falou para Eva. Você agora é osso do meu osso e carne da minha carne, porque do varão você foi tomada. Então, essa questão não tem nada a ver com... Alguém pode até dizer, não, os cristãos são homofóbicos, ou os cristãos são, digamos assim, reacionários, os cristãos são antiquados. Não, é a Bíblia que nós cristãos seguimos que diz isso. O cristão só está reproduzindo aquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz, está lá escrito lá. Se fosse pintar um quadro da escritura desse momento de Gênesis capítulo 2, em particular, o versículo de número 24, nós descobriríamos sem nenhum problema a heterossexualidade do casal, a monogamia do casal e a unidade do casal. Não tem nada a ver com aqui, estamos atacando aquela classe ou aquela minoria. Não, de forma nenhuma, de jeito algum. Nós apenas estamos reproduzindo um princípio que está exarado de maneira pétrea, de maneira muito clara, de maneira muito evidente nas páginas das Escrituras. Simplesmente assim. Então, nesse contexto, a ideia de família carregava um sentido mais restrito, sendo considerados membros de uma família apenas o pai, a mãe e os filhos. Tá? E com o passar do tempo, vemos que essa compreensão passa a se expandir para uma lógica mais ampliada de família, que passa a ser percebida como sendo composta pela família nuclear, pai, mãe e filhos, mais os membros da família estendida. O que é a família estendida agora? Noras, genros, avós, tios, tias e sobrinhos. Família nuclear é uma coisa, família estendida, aqui a gente vê outro fato em cima da questão da família. Então, com o advento da sociedade neotestamentária, identificamos que há uma mudança na estrutura da família devido à urbanização das cidades, fazendo com que as famílias diminuíssem de tamanho, como podemos perceber através dos relatos
das famílias de Jesus, de Jairo, de Lázaro, dentre outras famílias. Página 19, a compreensão de família a partir do texto bíblico. É disso que nós estamos tratando. Família a partir dos textos bíblicos e as maneiras e costumes da estrutura, digamos, nacional da nação de Israel. É isso que nós estamos tratando nessa questão. Então, dentro da narrativa bíblica, vemos como era dada à família um excelente grau de importância. Os cônjuges tinham o dever de se cuidar mutuamente, por isso, um acompanhava o outro por toda a vida, mesmo que eles enfrentassem algum tipo de dificuldade, no caso de Abigail e Nabal, por exemplo. Além disso, os filhos eram identificados como bênçãos divinas e eram comum que os filhos prestassem profundo respeito pelos pais. Gênesis 45, verso 3, deixa muito clara essa premissa. Então, sendo os pais movidos de profundo amor para com os filhos, mesmo que estes fossem rebeldes e desobedientes, segundo Samuel 18, 32, 33 e Lucas 15, verso 20, nós atestamos e deixamos claro a visão desse pressuposto. Em situações adversas ou tragédias na família, como no caso da morte, vemos a presença de um profundo lamento. Gênesis capítulo 50, verso 1, 2 Samuel 18 e 33, nós vemos essa ideia. E observe, todas essas colocações, essas premissas são trazidos à lume aqui por causa da importância que o texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dá à questão de família. Então, esse tipo de contexto familiar não estava livre de situações contrárias a esse padrão da prática desses princípios. Vemos na Bíblia muitos casos de filhos desobedientes, é claro, não tementes a Deus, que desrespeitam aos pais. Mas isso não serve de base para termos uma conduta semelhantes a estas. Então, Deus, por amar muito a sua criação e também a família, estabelece princípios de respeito e de amor mútuo dentro do contexto familiar, obrigando a todos os seus membros a segui-los em busca do propósito de cumprir a sua vontade. Então, a compreensão da família no contexto bíblico resume-se no seguinte fato: os membros desta respeitam-se mutuamente, ou seja, filhos que honram ao pai e, como o texto diz, pais que não irritam os filhos, no sentido de para que eles não percam ânimo. Isto está exarado nas Escrituras, no Novo Testamento, inclusive. Inclusive, é bom citar que Paulo, quando cita filho, honre pai, honre mãe, ele deixa claro, este é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os vossos dias e para que você viva muito tempo nessa terra. Então, a maneira e costume como a família apareceu é a mesma maneira e costume como a família deve ser encarada nos dias atuais. A função social do pai e da mãe no contexto da família, página 19 ainda. Então, a família, enquanto projeto de Deus, ela foi idealizada para que cada um de seus membros principais desempenhassem funções específicas de forma a promoverem a manutenção da própria família e de um convívio saudável entre cada um de seus membros. Logo, compete, no caso, página 20, compete a cada um dos membros da família procurar com dedicação e empenho desempenhar com sabedoria cada um de suas funções. E aqui a gente vai trazer as funções delegadas a cada membro da família. Primeiro, os pais, eles são responsáveis pela liderança da família. No caso, os pais, a figura do marido e a figura da esposa. Assim era no Antigo Testamento e assim foi no Novo Testamento. Claro que o pai ele tem um papel destacável. E aqui a gente traz aquela ideia do encerramento do sermão de Jesus, em Mateus capítulo de número 7, quando Jesus diz o seguinte: o homem que escuta as minhas palavras será semelhante àquele homem que edifica a sua casa na rocha. Cai a chuva, batem os rios e sopram os ventos e a casa fica de pé porque ela está edificada na rocha. Ali, evidentemente, Jesus, a palavra casa ali no grego é oikian. A palavra pedra ou rocha ali é petrã. Então a gente vê o seguinte, que o homem que coloca a sua oikian
a sua casa na rocha, essa casa passa por intempéries, mas essa casa não cai. E claro que Jesus está usando ali de uma linguagem metafórica, onde o Senhor não está falando de construção, não está falando de tijolo, de madeira, não está falando de ferro, de cimento, de cal. Não é nada disso que ele está falando. Quando ele fala oikian, ele está falando de estrutura familiar, sim. O que é um homem colocar sua casa na rocha? Ora, trazer a esposa e trazer os filhos para que estejam numa rocha. E o que é essa rocha? É simplesmente não só a observância da palavra de Deus, mas é claro, o cumprimento da palavra de Deus na minha própria vida. Então ali é o seguinte, cai a chuva, ela vai bater no teto. O teto de uma casa é o marido. Ele tem o poder de liderança e de cobertura. Os rios vão bater nessa casa, então vai bater no alicerce. O que é o alicerce de uma casa, de uma oikian? É claro que está falando da esposa. E os ventos, eles batem nessa casa também. Os ventos, eles vão bater na parede. O que são as paredes de uma casa? Os filhos. Então a gente vê ali estrutura lideracional de uma casa, marido, esposa e filhos. É o que não pode faltar. E aqui tem algumas premissas na página 20. Por exemplo, os pais como responsáveis pela liderança da família, cuidar da espiritualidade de sua família como um sacerdote em seu lar, função do marido, colaborar com a manutenção do bem-estar de sua família, função do marido, colaborar para a formação profissional dos seus filhos, isso estava muito empregado no judaísmo da época também, função do pai e da mãe, claro. Escolher uma esposa para os seus filhos, aqui era a função, o período de Israel era dessa forma, e aqui eu cito página 21, segundo a cultura de Israel, era muito comum que os jovens se casassem muito cedo e por isso era necessário que fossem feitas escolhas específicas coerentes para que os filhos não tomassem caminhos que os conduzissem para longe de Deus. E aqui não é que o pai agora, não, a escolha do marido, a escolha do esposo, do filho, da filha e tal, compete ao pai e à mãe. Não é bem assim na nossa atualidade. Evidentemente que você vai instruí-los, você vai aconselhá-los, você vai deixar claro do perigo do jugo desigual. Em Israel era mais, digamos, pétrea essa questão. De fato, os pais é que escolhiam. E na nossa atualidade, evidentemente, que os pais vão auxiliar nessa questão. Página 21 explica isso, página 22 também. E na página 23, os papéis sociais dos filhos e filhas na família hebreia, aqui que nós estamos citando no caso, que, claro, isso vai se expandindo e acaba se respingando de maneira positiva nas famílias atuais também. Os filhos sempre são identificados como bênção de Deus para a família em Israel. Então, a chegada de um filho em uma família é celebrada como um festejo e alegria, pois são considerados como a chegada da bênção de Deus no lar. Ali era o seguinte, Israel, uma família com muitos filhos é que eles têm o favor, digamos assim, superlativizado de Deus. Uma família com poucos filhos ou nenhum filho sempre era visto com certo preconceito no contexto cultural de Israel, porque os filhos significavam o seguinte, não, Deus vai dar sequência à história dessa família. E sempre que um filho chegava, principalmente do sexo masculino, nesse contexto cultural, era o seguinte, olha, a bênção messiânica, ela está circundando essa família, porque a expectativa era essa. Quem será que vai ser a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Então, a chegada de um filho era festejado nesse âmbito também. Então, cada um dos filhos possuía uma posição específica na família. A figura do primogênito era considerada como de alto destaque por ser o principal dentre os filhos. O primogênito vai dar sequência àquilo que o pai começou, no caso. Então, o filho primogênito era o primeiro filho homem do casal. Ele possuía a bênção especial por ser primogênito. Essas bênçãos eram caracterizadas pela porção dobrada da herança do pai. No entanto, esses privilégios implicavam em várias responsabilidades junto à família, tais como, olha só qual era a função e funcionalidade de um primogênito. Suceder o pai em suas responsabilidades e deveres, caso faltasse ou morresse. Além disso, competia ao filho primogênito a tarefa de usar a sua porção dobrada da herança para ajudar a família na resolução de problemas decorrente de dívida
ou em situações específicas. Então, essa era a alçada, digamos assim, do primogênito da família. Então, portanto, os filhos e filhas, em especial citando agora o primogênito, ele tinha assim um papel social dentro da família hebreia.